Graça e paz, querido irmão e irmã, querido ouvinte, que Deus abençoe sua vida, família e ministério. Como sempre, trazendo aqui uma porção da palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. Eu quero falar sobre 7 características da fé de uma mulher. 7 características da fé da mulher do fluxo de sangue. Marcos 5,31 diz assim: Disseram-lhe os seus discípulos: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e perguntas: quem me tocou? É interessante essa passagem, né? A forma como essa mulher recebeu o seu milagre. A mulher do fluxo de sangue é um exemplo de fé. E aprendemos com ela que é pela fé que podemos suportar coisas muito difíceis e ainda por muito tempo. O quanto você suporta uma situação vai depender do tamanho da sua fé. Se você já está suportando algo por muito tempo, parabéns, a sua fé é grande. Então eu quero, através do texto, mostrar para você 7 características da fé da mulher do fluxo de sangue. De repente, a sua fé tem essas características ou uma boa parte delas, e se não tem, passará a ter após essa mensagem. A primeira característica da fé da mulher do fluxo de sangue é que ela tem uma fé inabalável. Todo mundo quer ter fé inabalável, mas se soubessem o que isso significa, talvez mudariam de ideia. O que é fé inabalável? É aquela fé capaz de suportar uma doença cruel por 12 anos ou mais, sem nunca desistir de buscar pela cura. Isso é uma fé inabalável. 12 anos e nada tirou a esperança daquela mulher de encontrar a cura. Tem pessoas que suportam uma situação por 2 anos e desistem. Então o resultado é divórcio, desemprego, mudança de igreja, voltam para o mundo, se acomodam com aquela situação. Tem gente que não suporta uma situação nem por 1 mês ou por 6 meses. Então, fé inabalável tem a ver com suportar, com aguentar. Com certeza existiam outras pessoas naquele tempo que tinham o mesmo problema dessa mulher, a mesma hemorragia, ou alguma doença parecida, e que já estavam sofrendo há anos. Agora, é bem possível que a maioria dessas pessoas se acomodaram com essa hemorragia, se acostumaram com o fluxo de sangue, até porque não matava, certo? Em 12 anos a mulher não morreu. Então tem muita gente que tem um problema, mas como não é fatal, ele se acostuma com o problema. Quando a nossa fé se abala, a pessoa se entrega à situação. Quando a fé se abala, a pessoa diz, não tem jeito, não há o que fazer. Quando a fé se abala, muitos desistem. E a fé, ela pode ser abalada por qualquer dificuldade, por qualquer luta, se esta fé não for forte, não for inabalável. E é por isso que a fé da mulher do fluxo de sangue é uma fé inabalável, que não se abala, porque em 12 anos ela continuava lutando contra a doença. Lembre-se que o ministério de Jesus durou cerca de 3 a 4 anos no máximo. Tá? Isso significa que muito antes de Jesus começar a pregar, ensinar e curar pessoas, aquela mulher já estava lá, na luta contra essa enfermidade. Então eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, meu ouvinte, você quer ter uma fé inabalável? Difícil responder isso. Segunda característica da fé dessa mulher, ela tem uma fé persistente. Persistente. O texto diz que ela buscou vários médicos.
Veja Marcos 5:26. Vários médicos, sem desistir. E diz que, inclusive, nessa busca, ela gastou todos os seus recursos financeiros. Ou seja, ela foi à falência buscando a cura. E não somente isso. Ao invés dela melhorar, pelo menos um pouco, foi o contrário. Ela ficou ainda pior. E isso é realmente aquilo que chamamos de fundo do poço. Muita gente já teria desistido aqui. Muitos já teriam dito assim: amaldiçoa o seu Deus e morre, não é? Afinal, essa mulher perdeu todo o dinheiro que tinha e ainda ficou com a saúde pior do que antes. Mas aí é que vem a característica da fé. Ela tem uma fé persistente. A falência não deixou a desistir. A piora da doença não deixou. As coisas ficam mais difíceis e ela não desiste. Nem mesmo essa situação toda fez ela desistir. E você sabe que perder todo o dinheiro significa muito mais problemas na sua vida. Perder todo o dinheiro, como ela fez, significa coisas faltando em casa, contas atrasando, credores te cobrando. E ficar sem saúde significa não poder trabalhar, depender de alguém para te ajudar e cuidar de si mesmo. É ou não é verdade? E se alguém chegasse para essa mulher nessa situação e perguntasse: você ainda acha que vai ser curada? A resposta dela seria: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Glória a Deus! E passam-se os anos até que Jesus aparece e a fé dessa mulher é recompensada. Terceira característica da fé. A fé dessa mulher é uma fé invencível. Porque diante de tudo que aconteceu, ela ainda tem fé. Tal como Jó, nem a falência, nem a morte dos filhos, nem a doença, nem os amigos, nem o cônjuge conseguiram derrotar sua fé. Assim também é essa mulher. Nem a falência, nem a família, nem a doença, nem nada conseguiu derrotar a sua fé. Então, talvez você chegou aqui derrotado ou derrotada. Eu pergunto, o que foi que derrotou a sua fé? Às vezes foi algo bem menor do que as coisas que essa mulher enfrentou. A fé dela é invencível. Fé invencível é aquela que continua viva após várias investidas. Doença, palavras negativas, falência, entre outras circunstâncias, são como batidas de um martelo, de madeira contra uma grande rocha, que é a fé. Então, que a sua fé seja invencível, inabalável, porque a fé se baseia no fato do quanto Deus te ama. E é por isso que vai te ajudar. Enquanto eu creio que Deus me ama, eu sei que Ele fará algo por mim, como um pai se compadece do seu filho. Você entende isso? O quanto você tem noção de que Deus te ama? Deus, Ele te ama. Contra fatos não há argumento, sem sombra de dúvida. O que é importante é você saber isso. É você entender isso. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Você ter essa noção no seu coração. Porque assim você sabe que Ele vai te ajudar. E é daí que vem a sua fé. A palavra diz: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu próprio ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. E não somente isso, mas se você tem fé, creia que nada pode tirar o amor que Deus tem por você. Se você crê nisso, que Deus te ama, você pode dizer como Paulo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Você crê que Deus te ama? Você sabe que Deus te ama? Você sente que Deus te ama? É isso que vai manter a sua fé.
Quanto mais você souber que Deus te ama, maior será a sua fé. Quarta característica da fé dessa mulher. A fé dela é uma fé ativa. É uma fé ativa. A fé dela é ativa. Quer dizer, faz agir. Não é uma fé morta, como diz Tiago na sua carta, mas é uma fé que impulsiona para tomar atitudes, ações. A fé dela faz com que ela tome atitudes e realize obras de fé. Tá? É por isso que ela buscou vários médicos, pela fé. É a fé agindo. É por isso que ela não desistiu, e é a fé reagindo. É por isso que ela correu até Jesus. É a fé, aleluia, viva, existindo, né? Continuando, permanecendo, crescendo cada vez mais. Então a pergunta é: quais atitudes você está tomando para colocar a sua fé em prática? Quais atitudes você está tomando para colocar a sua fé em prática? Porque quem não tem fé ativa, normalmente fica pedindo sinais para fazer alguma coisa. Ah, Deus, se o Senhor me der um sinal, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo. E aí? Vou te dar um exemplo. Tem gente que fala assim, eu só tomo essa atitude se Deus me fizer tal coisa. Se Deus me mostrar tal coisa, se Deus me der um sonho, se Deus me der uma profecia, se Deus não sei o quê. O sinal que você precisa, meu irmão, é a sua fé. Ou você crê ou não crê. Mas não haverá sinal, porque Cristo já morreu na cruz por ti. Esse é o único sinal que importa. A prova de que Deus te ama. Imagine se a mulher do fluxo de sangue, ela viu Jesus indo em direção à casa de Jairo. Imagine se ela falar, eu vou crer se ele for na minha casa também. Imagina isso. Não ia ter milagre. Se você crê que Deus te ama, se você crê que você é filho de Deus, então você deve crer também que seu Pai vai te ajudar. E o milagre, mais dia menos dia, vai chegar na sua vida. Pois assim diz o Senhor, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Então creia no seu milagre, creia na sua vitória, creia em Deus, creia no seu Pai, creia no Papai. Como disse Jesus, credes em Deus, credes também em mim. Aleluia! A quinta característica da fé dessa mulher é uma fé inteligente. Uma fé inteligente. Ao sair em busca de Jesus, chegando lá, ela percebeu que seria difícil. Porque tem uma grande multidão ao redor do mestre. E não somente isso. Jesus é sempre muito ocupado. Naquele momento mesmo ele estava em uma missão, né, indo atender Jairo, né, curar, ressuscitar a filha dele, que por coincidência tinha 12 anos de idade, enquanto aquela mulher estava há 12 anos sofrendo. Então, essa mulher viu que não podia atrapalhar a agenda do mestre. O mestre já tinha uma agenda para atender. Então, a fé dela é inteligente. Ela percebeu que não tinha chance de conseguir uma reunião particular com ele, para contar o seu problema, desabafar, chorar nos pés dele, né, lavar os pés dele com os cabelos, isso não ia acontecer. Tá? Então, uma consulta particular com Jesus, no caso dela, estava fora de questão. E não somente isso, mas por causa da multidão, né? Por causa da multidão, ela não poderia se aproximar. Porque se a multidão, as pessoas vissem ela ali, ela teria perdido todas as chances de chegar perto de Jesus, porque a doença que ela tinha a tornava impura, tanto quanto um leproso. Segundo a lei de Deus, ninguém poderia tocar nela. Veja Levítico 15, versos 25 ao 27. Então, dessa forma, ao invés de desistir, ao invés de esperar Jesus ficar sozinho, ela foi inteligente. Ela foi inteligente. Eu imagino que ela se escondeu, né, com panos sobre a cabeça, sobre o rosto,
para que ninguém a reconhecesse, porque se alguém reconhece, fala, essa mulher é impura, é imunda, se afastem dela, ela seria destacada e seria rejeitada automaticamente pela multidão. Então ela foi o mais furtiva possível, ela foi o mais discreta possível, se arrastando entre a multidão. Talvez ela pensou, qual o melhor lugar para tocar no mestre? Ela viu que não seria pela frente nem pelos lados, mas vindo por detrás. Isso é uma característica da fé e inteligência. Tá? Ela sabia que se os discípulos percebessem a ação dela, as tentativas dela, eles poderiam tentar afastá-la. E os discípulos já fizeram isso, afastaram crianças, afastaram a mulher cananeia. Né? Então, pela frente, se ela fosse pela frente, ela não atingiria o seu propósito. Então, ela queria apenas tocar. Né? Esse é o nível de fé que ela tinha. O propósito não era ser vista e depois tocar. O propósito não era revelar quem ela era e depois tocar. O propósito era apenas tocar nas vestes do Senhor. Irmão, usar de sabedoria, inteligência e estratégia faz parte da fé na hora de tomar atitudes. Então, tome decisões de fé, mas tome decisões com sabedoria. Por exemplo, a decisão de derrubar o gigante foi uma decisão de fé. Mas Davi certamente não iria escolher isso se não tivesse alguma habilidade para usar contra o gigante. Ou seja, sabedoria. Ele já tinha noção do que ele poderia fazer para derrubar. Ele tinha noção do quanto uma pedrada poderia doer e poderia desmaiar alguém. Então ele já tinha um plano montado. Por isso ele tomou aquela atitude de fé. Mas voltando aqui para o texto, sexta característica da fé da mulher do fluxo de sangue é uma fé corajosa. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. A diferença entre o corajoso e o medroso é simples. Porque os dois têm medo, mas o medroso é dominado pelo medo. Agora, o corajoso, ele controla o medo. O texto diz que aquela mulher estava atemorizada e tremendo. Veja Marcos 5:33. E mesmo assim, ela se aproximou e contou toda a verdade do que havia acontecido. Uma fé corajosa. Quando tomamos atitudes de fé, às vezes as coisas ficam sérias. Às vezes nós chamamos toda a atenção para nós, quando não queremos ser alvo do olhar de todos. Aquela mulher só queria receber o seu milagre, né? Tocar nas vestes, receber o milagre e voltar feliz para casa. Mas nesse momento agora que ela foi curada, todos estão olhando para ela. E Jesus insiste. Por quê? Porque ele deseja dar a bênção completa. E o que estava faltando na bênção dessa mulher, uma vez que ela já foi curada? Já parou para pensar nisso? Ela foi curada quando tocou. Mas Jesus insistiu. O que estava faltando? Ora, estava faltando a exaltação de Deus na vida dela. Afinal, muita gente sabia que ela era impura. Então, nesse momento, Jesus chama a atenção para ela, porque todos precisam saber que ela foi curada e já pode se aproximar das pessoas, e já pode ter comunhão com todos, e já pode voltar à sociedade normal, a ter uma vida normal, a ter um trabalho normal. Isso é exaltação de Deus. Todos precisavam ser testemunhas de que o próprio Cristo disse para ela: vai em paz e ser curada deste mal. Aleluia! Para que assim, de uma vez por todas, ela seja reintegrada na sociedade imediatamente. E isso só aconteceu porque ela tem uma fé corajosa. Aleluia! Que a sua fé seja corajosa. Tá? Coragem para se apresentar diante de todos, revelando a sua identidade. Coragem para confessar o que você fez. Coragem para aceitar as consequências caso ou exista alguma consequência. A fé
corajosa dessa mulher lhe trouxe tamanha exaltação diante de todos. E não somente isso, a sua fé adiantou a bênção. Como assim? Ora, para quem estava na fila para receber a bênção, era Jairo. Né? Quem estava ali, o próximo a ser abençoado, é Jairo. Jesus, quem é o próximo que o Senhor vai abençoar? É Jairo, estou indo na casa dele. Onde é que vai ser o próximo? Vai ser na casa de Jairo. Mas aquela mulher tinha uma fé tão corajosa que passou na frente de Jairo. Recebeu primeiro do que ele. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo? Se você tiver fé, Deus ele pode inverter a fila. Se você crê, Deus ele vai inverter a fila na sua vida. A sua bênção vai chegar mais cedo do que você imagina, vai chegar mais rápido do que você está esperando, vai chegar muito antes do que você planejou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nessa palavra? Você crê que você estava esperando a bênção para amanhã? Ela vai chegar hoje, se você crê. Comenta aqui abaixo se você crê. A sétima e última característica da fé dessa mulher é uma fé salvadora. Após toda aquela demonstração de fé, Jesus disse: a tua fé te salvou. Ela não somente foi curada, mas também alcançou salvação. Coisa linda. Agora, tem alguns motivos para isso, alguns significados aqui. Isso pode querer dizer que essa doença iria levá-la para a morte. Mas pela fé, ela recebeu a cura e agora vai viver mais tempo. Mas também pode significar que ela agora está salva, porque creu em Jesus, como sendo Filho de Deus, que tem poder para curar. Aleluia. Lembre-se que antes de tudo isso, essa mulher ouviu falar de Jesus. Marcos 5:27. E o que foi que ela ouviu? Com certeza ela ouviu muita coisa boa. Ela ouviu que ele cura. Ela ouviu que ele faz milagres. Ela ouviu que ele dá vista aos cegos. Ela ouviu que ele controla tempestades. Ela ouviu que ele ressuscita até os mortos. Oh, glória! Tanto é verdade o que a Bíblia diz, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O que ela ouviu de Jesus, não sei se foi muito ou pouco, mas encheu ela de fé, mais do que já tinha. Glórias a Deus. Tem vários sinais que Jesus fez, que só Deus pode fazer. E existiam várias crenças judaicas sobre o que o Messias seria capaz de fazer quando ele viesse. Então tinha a crença de que somente o verdadeiro Messias iria dar vista aos cegos. Tá? Era algo que eles acreditavam que só o Messias, o autêntico Filho de Deus, o Filho de Davi, iria fazer. Por isso, quando as pessoas acreditavam em Jesus, elas não acreditavam apenas em um curandeiro, em um médico, elas não acreditavam apenas em um profeta. Você está entendendo onde eu quero chegar? As pessoas viam os sinais, lembravam das crenças judaicas, daquilo que eles sempre pregavam, que só o Messias faria isso, só o Messias faria aquilo. Então elas ouviam Jesus fazendo e acreditavam que ele era realmente o Filho de Deus, né? O desejado de todas as nações, o prometido. Então, crer em Jesus como Filho de Deus, o Messias prometido, traz como resultado a salvação da sua alma. Aleluia. Por isso Jesus falava para muita gente, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Talvez essa mensagem chegue em alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. E eu te convido, se Deus falou contigo, vá a uma igreja evangélica, entregue a sua vida a Deus. Jesus ele disse: quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Saiba que Deus te ama, tá? Com certeza. E tal qual o pai do filho pródigo, ele está te esperando. E se você precisa de um milagre na sua vida, quem sabe você não alcança ele agora. Igual essa mulher que foi curada e salva no mesmo dia.
Glória a Deus, porque muitas das vezes Deus ele trabalha dessa forma. No mesmo dia que você se entrega para Jesus e aceita Ele de coração, é o dia também que Ele abre a porta, que Ele faz o milagre. Como diz o salmista no Salmo 37, 4 e 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Amém? Glória a Deus, eu fico por aqui. Tá? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu ministério, em nome de Jesus.